Em relação a matéria, eu quero trazer logo, porque já tem mais de uma hora aqui, para a gente não deixar vocês. Vocês têm compromissos familiares, né? Sei lá, o cara ali tá com a cara séria hoje. Vocês já assistiram a matéria do Fantástico? Os dois assistiram? Assisti. Aliás, todo mundo deve ter assistido, todo corintiano na face da terra deve ter assistido essa matéria com muita expectativa, porque foi anunciada como se fosse algo absolutamente diferente. O que vocês acharam da matéria? Alguma coisa, alguma novidade que vocês podem citar? Eu queria só ouvir de vocês as novidades da matéria. Deixa o Douglas falar que ele é o principal agora nesse momento. Então, cara, pra ser bem sincero, eu não tava nem assistindo, porque eu não assisto o Globo. Eu não tava nem assistindo. Daí pegaram, mandaram mensagem pra mim aqui, daí falaram, você viu que aparentemente, né, supostamente, um diretor do Corinthians lá tinha feito essa investigação em paralelo. E até então ainda não é oficial, né? Não é oficial ainda, mas, cara, sem dúvidas, ridículo. Cara, mas peraí, na matéria, a mim pareceu que eles afirmaram, não? Ou eu estou enganado? Então, que foi a contratação do investigador. Não estou falando que o vice tenha... Que aí é o Armando Mendonça. Eu vou nomear porque está na matéria. Na matéria, a investigação Vênus, né? Aquela conjunto de... É Felipe Lacerda, salvo engano, é o investigador. E eles foram à localidade e falaram que havia essa relação com o vice. Eu estou enganado ou posso colocar aqui um supostamente para me resguardar? Olha, eu vou esperar como ele gosta de falar, vou esperar ele falar, né? Ele não gosta de falar, ele não gosta de ir na ESPN, ele não gosta de aparecer. Agora é pertinente pro vice-presidente explicar isso daí. É bem pertinente, ele não gosta de aparecer. Agora aparece para explicar isso daí. Vamos, para ser neutro, né? Como a gente tenta sempre ser, vamos escutar ele, o que ele tem para falar. Porque se a gente pega e fala a questão do Augusto, a gente passa pano. Então, a conduta é a mesma. Vamos ver o que ele vai falar. É porque, na verdade, é o seguinte, e aí eu vou passar para o presídio aqui. Quando foi feita a afirmação dessa Adriana, que é a moça que foi atrás da Edna em determinado momento, falaram que foi dia 30 de abril, salvo engano, bem cedo para essa investigação. Então, foi aberta uma investigação antes de estourar a matéria do Juca Kfouri, e essa teria sido, supostamente, eu vou botar supostamente para me resguardar, através do vice. Como é que o vice teria, neste caso, tido qualquer tipo de informação anterior à denúncia? Porque ele, em trechos recentes, disseram que ele foi através do jornalista. Vocês lembram? Eu vou trazer essa matéria aqui do ESPN. O ESPN fala que naquele depoimento foi anterior, foi posterior. Ele fez, o Juca entra em contato com ele e aí ele vai ao Augusto Melo. Mas me parece que a investigação já tinha acontecido anteriormente. Ou estou enganado? Eu acho que é isso. Porque ele faz o trecho que ele traz, que virou notícia na ESPN, era exclusivo de todas as matérias, é que no trecho ele fazia que foi contactado e aí avisou o Augusto, aí o Augusto negou, e aí ele disse, solta a matéria, e o Juca Kfouri foi e disse que ia soltar a matéria, e ficou por isso mesmo. Me parece que é uma contradição nesse depoimento dele. Eu estou ficando louco aqui em relação a isso. Então, Reis, no Fantástico, parece que eles realmente indicam como uma certeza, porém na Itatiaia fala que a polícia desconfia, né? Na Itatiaia ele coloca, na matéria da Rede Globo, eles são taxativos. E aqui o pessoal tá todo mundo falando aqui, ó. Reis, foi dito sim no Fantástico, foi o vice-presidente que contratou os investigadores, citaram o vice nominalmente e afirmaram que o segundo
dono da agência de detetives particulares, ele foi o responsável por sua contratação. Então, aqui sim, há uma afirmação, supostamente, da Rede Globo, que o Armando que contratou a agência de investigação. E talvez, eu vou botar como supostamente, essa agência de investigação possa ter acesso à quebra de sigilo. Porque alguém tem que ter, alguém deve ter tido. Não é possível que o Juca Kfouri, supostamente, foi ele que quebrou o sigilo. Isso não acontece. Supostamente não dá para fazer isso. Jornalista tem que ter acesso ao banco. Uhum. Certo? E o Armando estaria envolvido, hipoteticamente, né, numa possível, né, segundo o Fantástico, uma relação com uma agência de... Cara, isso daí cairia como uma bomba na própria imprensa, você não acha, não? Então, mas eu tenho uma dúvida aqui também, que citam que os advogados da Edna não queriam divulgação da matéria. Por quê? Ah, isso daí é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Por quê? Eu evito falar qualquer coisa. Dê aquele negócio. Dá um rolinho de lã pro gato e deixa ele se enrolar todo. Eu só escuto. Depois a gente junta tudo e pergunta para ele, porque as datas não estão batendo aí. Então vamos deixar eles falar, porque particularmente não tem nada a ver com o Corinthians. A partir do momento que ele entrou agora tem um pouco a ver. Mas vamos ver o que ele vai explicar aí. Até então, não, ele a grande questão não é que ele está envolvido ou não, mas o porquê. A minha questão não é se ele está envolvido ou não, que me parece que não é o caso, que ninguém do Corinthians estaria envolvido. Como não? Mas como dirigente, é informar o conselho deliberativo, não fazer um negócio paralelo por conta. Exatamente, ele teria que ir atrás e informar qualquer tipo de dúvida ao conselho deliberativo. Como é que ele faz? As próprias custas. Ele não pode fazer unilateralmente, tomar uma decisão dela. Isso se ele fez, né? Tem que comunicar o órgão do clube, que é competente para isso, a não ser que ele mudou o cargo dele, a gente não sabe. Certo. Agora é o seguinte, deixa eu só trazer aqui que parece sair uma nota oficial do Corinthians. Esporte Clube Corinthians Paulista, não achei no site do Corinthians, então vou trazer para vocês. Vai aguardar a conclusão das investigações e espera que as mesas sejam encerradas com a maior brevidade possível. Desde o início das investigações, o clube, embora ativamente com as autoridades, é o maior interessado na conclusão célere do trabalho policial, para que assim possa tomar as medidas cabíveis do que está apurando. É uma nota protocolar. O pessoal já está repercutindo razoavelmente aqui a questão do Mendonça. Depois da matéria do Fantástico, ele ainda não abriu aspas, não tem aspas, tá? Mas ele falou, estão trazendo aqui uma matériazinha dizendo que o Mendonça afirmou ter avisado o presidente sobre os repasses, mas suas preocupações foram ignoradas. Ele foi intimado a depor no DRAD após a queixa-crime de Sérgio Moura e revelou que informara Melo sobre a situação em 8 de maio. Lembro que a investigação interna e a suspensão dos pagamentos, o que não foi feito. Só que 8 de maio, como eu já disse, foi algo posterior à moça, a Adriana, ter falado com a Edna. Isso segundo os informes que eu li sobre a matéria. Então, assim, que fique claro, o depoimento dele contradiz que ele não tinha ciência das coisas que ele estava investigando. Ele já estava investigando. A minha questão é o porquê ele usou uma investigação para o patrocínio. Que é uma coisa estranha, certo? Ou alguém sabia demais, ou o Peruíbe está sendo um lugar muito bem visitado por todo mundo. Ou será que não? Né? Tem que deixar o desenrolar, mas sem dúvidas vergonhoso. Vergonhoso. Eu tô vendo uma repercussão mais por cima do Danilo do que efetivamente sobre a matéria do Fantástico. Mas não tem problema, a questão disso daí não tem problema. Se for, não tem problema. Nessa questão não tem problema, como não tem problema aquele fake lá do ex-presidente com os estelionatários. Eu vou falar sobre a Maiara. Calma, que eu vou trazer aqui um trecho do meu timão sobre isso, que eu vou trazer do meu timão pelo seguinte. Eu que postei. O Dan Alex, inclusive, me marcou aqui, o nosso membro do canal aqui, inscrito do canal. Ele me marcou numa publicação em que ele fez um corte, foi feito um corte, e aí tá batendo, todo mundo tá
está repercutindo sobre isso, mas a gente vai chegar lá. No âmbito geral sobre a reportagem, na minha concepção, acho que trouxe pouco, mas trouxe alguns elementos adicionais do que não tinha durante a semana. Tinha, claro, Peruíbe, 3 das empresas envolvidas no caso são de Peruíbe, o que me chama atenção, porque alguém mora em Peruíbe. Recentemente fez churrasco lá. Isso me chama muita atenção, tá? Não estou dizendo que estou dizendo que não é, estou dizendo que só me chamou a atenção essa localidade. Ponto 2. O envolvimento do vice agora exposta. Me pareceu um pouquinho contraditório no seu depoimento feito à delegacia, o que foi exposto nas entrevistas. Ele não só sabia, como ele sabia demais. Porque quando a Adriana vai perguntar lá, e isso foi noticiado à época, não sei se eles vão modificar, mas que eu me lembre, quando foi noticiado à época, e agora foi exposto as perguntas que ela fez à Edna, ela já sabia dos valores depositados nas contas. Se tinha conta, a empresa que passou para ele. Então, essa passagem de dinheiro já estava na ciência de todos os envolvidos na investigação. E ele não expôs isso no momento apropriado, nem para a imprensa, nem para a delegacia, o que me chama a atenção. Tá? Eu acho. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Mas a reportagem, pelo menos, não atingiu, de forma geral, a imagem do Corinthians, que era a minha preocupação geral. Eu queria fazer uma pergunta para o Armando. Se da posição dele, ele afastaria ele nessa situação. Quando eu disse isso, Rei? Não. Tô falando que na posição do Armando, se ele, o próprio Armando, se afastaria nessa situação do cargo dele. Aí fica meio difícil, né? Porque agora ficou meio estranho. Se ele afastar os dois, ele vai ter que ser afastado. Segundo o pensamento dele, eu tô pensando. Como ele pensou. Não, sim, Não, como ele pensou, ele tem que ficar afastado. Já tenho aspas do Armando. Posso falar? Já tenho aspas do Armando. Acabou de sair aqui para mim, pô. O nosso queridão aqui é rápido. Tem 2 minutos dessas aspas, tá? 2 minutinhos, acabou de sair. Aspas do Armando Mendonça, via Fernando Galvão. Um abraço, Fernando Galvão, que vem trazendo boas informações aí do Corinthians também. Sigam ele no Bom jornalista, hein? Fernando Galvão, @ Fernando Galvão F é o arroba dele no X. Fiquem atentos, um jornalista aqui que tem sua opinião favorável ou não à atual gestão, mas que lida com a informação de essa forma bem neutra, no meu entender. Fiquem de olho. O vice-presidente Armando Mendonça mandou comunicado agora há pouco. Não fui procurado pela reportagem do Fantástico. Respeito o trabalho jornalístico e sempre me coloquei à disposição de todos os profissionais da área. Sobre os fatos comentados na reportagem e citação à minha pessoa, aguardo a apuração da autoridade policial competente para saber o caminho do dinheiro que saiu do Corinthians. É esse o desejo da sociedade, principalmente dos corintianos. Como se vê, ele não confirma e nem nega a informação, o comentário posterior. Ele não negou que fez a contratação da investigação. Ele não confirma, ele não nega. Ele simplesmente dá de João sem braço absolutamente nada. Ele trata sobre a reportagem no que tange a contratação ou não, o que geraria, em tese, a contradição ao depoimento que foi falado que foi feito, né, na delegacia. Rapaz, o que aconteceu, gente? Já temos aspas e, tipo assim, isso é uma bomba, tá? É uma bomba. De certa forma, estamos falando em uma bomba que deveria ser mais interessante sobre essa reportagem. Eu acho que é uma das situações mais curiosas, como o vice tem papel importante, talvez, e eu estou dizendo hipotético, vou dizer supostamente, na produção, em alguma escala, da própria matéria do Juca Kfouri. Verdade. Então, Reis, eu acho que
Eu acho que tem que esperar a investigação, porque um vai ficar jogando pro outro sim, com certeza. Até porque se tiver envolvido o Augusto, alguma coisa, ou algum dirigente, ele pode ter, na investigação, concluído esse ponto. O problema é se ele não concluiu. Porque ele atiraram inocentes, digamos assim, em tese, né? E no final das contas aceitou o outro lado, né? O presida ficou tão emocionado que caiu, viu, Douglas? Deixa eu